de trás é um bocado vasto e um bocado otimista. Parte do princípio de que a globalização está no fim e, portanto, o mundo que aí vem é pós-globalização. Eu acho que a globalização não foi feita sequer. Foi uma tentativa de globalização. Normalmente, o que se globalizou foi a miséria, não foi a riqueza, nem foi a justiça, nem conhecimento nenhuma. Logo daí, essa globalização, apesar dos esforços do Clube de Bilderberg, que tem sido um dos impulsionadores deste modelo de globalização, ela está em pana por vários lados, como estamos a verificar. A questão da democracia é muito curiosa, só apenas ser levantada tão tardiamente, porque eu, se não estou em erro, a pessoa que mais se bateu pela reformulação da democracia foi a Maria de Lourdes Pinto da Silva. Uma mulher com uma visão de futuro extraordinária, com uma grande lucidez. Ela dizia muitas vezes, a democracia é um ponto de partida, não um ponto de chegada. Esta democracia está a ser aprisionada pelos corruptos e pelos medíocres. Que se vê que deu esta democracia, esta e outras, deu realmente isso. Foi o reino, está a ser o reino dos corruptos e dos medíocres. A Maria de Lourdes foi, aliás, uma das grandes vítimas disso, porque os poderes instituídos, os partidos políticos que se povoaram por contentinhos, que foi um fenómeno muito curioso, é que quem levantasse problemas ou objeções ao caminho que Portugal estava a seguir, e não só Portugal, mas Portugal que é o nosso território, era insidiosamente amesquinhado, ridicularizado, emparateleirado, discriminado, como sendo ou pessimista, ou catastrofista, ou reacionário, que ele dava para tudo. Porque os pensamentos dominantes, a ditadura tinha um pensamento dominante, a democracia tem 3 ou 4 pensamentos, 3 pensamentos dominantes. Quem ia contra isso, quem os contestava, quem os fazia evoluir, que era o caso da Maria de Lourdes Pinto da Silva, era inconveniente, dada esse contentismo que se apoderou da nossa sociedade, das nossas mentalidades, dos nossos políticos, dos nossos intelectuais. O resultado está aí a ver-se, de maneira que é importante que, finalmente, agora que as pessoas começam a sentir isso, é importante que se perceba o grande logro em que temos andado. A Maria de Lourdes, como disse, pagou isso muito caro, foi miseravelmente marginalizada, paralisada, amargurada, e fizeram a vida um bocado no inferno. Mas isso faz parte de quem tem as suas opções e as leva até ao fim. Esta história, portanto, da pós-globalização deixa-me um bocado atrapalhado, porque realmente, eu não sei, a única e verdadeira grande globalização foi a que nós fizemos nos descobrimentos. E para cá, tentativas de internacionalização das coisas, agora são os multinacionais que querem abarcar o mundo inteiro. Penso que não é muito por aí que as coisas se vão jogar. Onde as coisas se vão jogar, onde as coisas de facto são muito importantes, e aí socorro do professor Agostinho da Silva, que vai fazer 18 anos que ele morreu, portanto já foi há 20 e tal anos. É a questão da passagem da era do trabalho, do emprego, para a era do não emprego. Ninguém refletiu sobre isto, a não ser, e eu hoje li no jornal O Público uma notícia muito curiosa, que é a seguinte: acho que para a semana uma série de sociólogos vão reunir-se e à frente desses sociólogos está o Dr. Agostinho Silvestre, em que ele diz que vão debater este problema muito grave, que é preciso reorganizar as sociedades para que a média dos rendimentos das pessoas não provenha do trabalho ou do emprego, porque o emprego está acabado. E aí ele diz que é preciso instituir uma espécie de, como é que ele chama? Rendimento médio social. Ora bom, isto penso que aqui está algo que pode ser muito importante.
E antes de voltar ao Agostinho da Silva, aqui há uns 4 anos, teve cá o Edgar Moura a apresentar um livro meu, etc. Quem foi? Em conversa, ele dizia assim, nós, e este nós, eram os grandes vultos, como o Edgar Moura da Europa, andamos muito preocupados porque assim, os rendimentos das pessoas não podem continuar a provir dos seus empregos porque os empregos vão acabar. Eu ri-me disso, olha, contei-lhe, olha, em Portugal, isso há mais de 10, 15 anos, que é o Agostinho da Silva, foi perfeitamente levantado, discutido por um homem, expliquei era o Agostinho da Silva. Depois até ofereci um livro do Agostinho da Silva. O Edgar Moura não sabe português, mas que aprenda, nós também aprendemos o francês. E deixa-me assim um pouco... Tudo o que está a passar ultimamente está a pôr isto em questão. A grande, e agora volto ao Agostinho da Silva, a visão do Agostinho da Silva era que a humanidade vai atravessar a ruptura mais importante de toda a sua história, que é a passagem, de facto, do trabalho como maldição, aquela história bíblica, ganharás o pão com o suor do teu rosto, só uma entidade muito perversa é que condenava o pobre ser humano a semelhante desígnio, para a passagem do lazer ou do trabalho como realização pessoal. Como? Realização pessoal. Realização pessoal, com tarefas, etc. Deixar de ser uma escravização. Escravização. Diga? Só não tinha percebido a palavra realização. Ora bom. E então, aquilo em que já devíamos estar há muito tempo a refletir, que era na criação desse tal, que agora aqui eles chamam rendimento médio social, é curiosa a expressão. Não, nós ficamos ao contrário. Nós ficamos que uma parte dos nossos políticos, uma parte dos nossos intelectuais, etc., não só não estão no século XXI, como estão, nem no XX, como estão no XIX. Só pensam em arranjar emprego. É espantoso que eu vejo um indivíduo como José Sócrates, quando se candidata ao poder, promete às pessoas 150 mil novos empregos. Das duas, uma, ou ele é tolo, ou é desonesto, ou é as duas coisas. Porque uma pessoa com um mínimo de lucidez não pode, que tem consciência das coisas, não pode prometer isso. Como a maior parte dos sindicatos, a maior parte dos patrões, que é preciso de seta, é preciso aumentar o horário de trabalho das pessoas, etc. É completamente falso tudo isto. Até porque a produtividade hoje não provém do trabalhar mais dos trabalhadores, desculpem o plenário, mas sim da sofisticação tecnológica e informática. Hoje é a técnica, é a tecnologia que vai fazer aumentar a produtividade, não é realmente as pessoas. Como também outra falácia muito grave, é a questão da segurança social, da sustentabilidade da segurança social. Primeiro, porquê é que a segurança social? Porquê é que as despesas do Estado han de ser todas provenientes dos rendimentos do trabalho e não do capital e não dessas especulações disso? Logo, isso é tudo uma aldrabice completa, quer dizer, eu só me espanto é que as pessoas de Angola este tipo de argumentação, com a troika e não sei o que, porque dizia-me há bocado um amigo italiano com muita graça, dizia assim, eles com a Itália vão fingir, vão rolar de parte, porque se a troika desembarca a Itália, a máfia abate a tiro. Então estou com muito medo. Porque a Itália, tanto faz, seja que o governo tiver, quem governa é a máfia. Portanto, ali é coisa complicada. De certo modo, aqui entre nós não, aqui entre nós os senhores que nos governam andam muito contentes com a passividade do povo português. São completamente tolos, porque desconhecem a história, não têm nenhum conhecimento de história. De facto, o povo português é brando, é sorna. Custa-lhe a reagir, a pôr-se em movimento, mas quando se põe em movimento é muito difícil de parar. Basta vermos a história. Basta ver que no século XX matámos um rei, um príncipe herdeiro e o Presidente da República, foram batidos a 3, quase tanto como os americanos. Portanto, o Passos Coelho de 3 por um bocadinho a pau e tira um bocadinho mais de cuidado. Ora, nós estamos, de facto, e voltando ao Agostinho da Silva, num dos momentos mais difíceis e mais fascinantes da história da humanidade, que é esta transição. Só que é uma transição que vai ser muito complicada, porque os poderes instituídos, em vez de facilitarem essa transição, não. Estão todos a dificultá-la, porque os seus interesses são afetados por ela. E então vemos esta monstruosidade, que é uma nova escravatura que impera hoje em todo lado,
Hoje nunca vi tanto medo no meu país como hoje. As pessoas, o silêncio, eu tenho medo de falar, não falam. É um silêncio branco. As pessoas trabalham 10, 12, 14 horas por dia, não ganham mais por isso. Trabalham nos dias de folga, não ganham mais por isso. E cada vez, portanto, cada vez há mais pessoas excluídas que não trabalham e cada vez há menos pessoas a trabalhar, cada vez mais. Logo, isto é completamente demencial. Aliás, o princípio é todo demencial. A vida nos dá de graça e depois temos de pagar para viver. Não faz sentido nenhum este tipo de coisa. De maneira que chegou a altura de se reformular tudo isto. E este mundo pós-globalização, ou pós-tentativa de globalização, que ainda não acabaram estas tentativas, o Clube de Bilderberg ainda continua a dar cartas, já nem a maçonaria, nem a Opus Dei comprei, andam a querer tapar os olhos das pessoas, é o mesmo Clube de Bilderberg que está por trás, que provocou esta crise e que realmente pretende um governo universal, uma língua universal, uma banca universal, um exército universal, pretende isso tudo. Esperemos bem que isso nunca acontecerá, como é evidente, nunca aconteceu, porque o ser humano reage a essas tentativas de manipulação exageradas. E nesta altura, hoje, estamos precisamente em véspera de começar a assistir, se calhar, à desmontagem disto. Se no domingo as eleições gregas, o resultado delas vão pesar, como pesaram muitas eleições francesas, as coisas começam realmente a ser questionadas. Há 2 dias a Presidente do Brasil fez-me diatribe no que estava a acontecer a Merkel e lembrava que a Alemanha não pagou ainda sequer a dívida do Plano Marshall, nem pagou ainda a dívida da unificação. Na questão da data de cauteiros, de exploradores, não tem moral nenhuma para estar a fazer o que faz, porque a Alemanha é que nos deve a nós e não nós, não a Alemanha. Vale a pena vocês lerem isso, que é uma tirada bastante, muito oportuna. Daí que também, me parece que é oportuno, este tipo de iniciativas, como esta reunião dos economistas para a semana. O Crescendo da Silva, que era um visionário, que era um utopista, mas as utopias só são enquanto não são realizáveis. O telemóvel é que há 50 anos era uma utopia, hoje é uma banalidade. Engendrava assim a sociedade de futuro. As pessoas. O ensino era todo livre, gratuito, desde a pré-primária até a universidade. Qual propinas o professor? É muito bem, o professor ficava horrorizado quando ele falarem nos clausos, em propinas e tudo isso para ele. Passava tudo. Então dizia que a pessoa entra, portanto, na pré-primária e aos 20 anos sai da universidade. Porque todos precisam ter este ciclo educacional. Ou seja, uma costureira, para ser costureira, tem que ser doutora em desalilinhas. Só assim que se faz evoluir um pouco, como é óbvio. Aqui não, aqui outra vez estamos a voltar um pouco ao passado, com propinas caríssimas, a tentar que o ensino universitário seja outra vez seletivo, seja um pouco para eleitos, que está, por via económica, que está. Quer dizer, nós tivemos uma ditadura política durante 40 anos, temos uma ditadura económica já vai em 30 e tal. No fundo, não temos a deixar enganar com estas patrulhas. Ou seja, continua-se a fazer tudo o contrário do que devia ser feito. Isto pode ter a vantagem de precipitar as coisas e de provocar uma reação. Porque as pessoas, quando não têm nada a perder, avançam. Eu lembro sempre uma frase a propósito então, dos grandes costumes, de um pensador que está muito esquecido e muito injustamente apreciado, que era o António José Saraiva, o irmão do Hermano Saraiva, o irmão. E uma vez em conversa, eu falei nos grandes costumes, e ele diz-me assim, homem, não, os grandes costumes não é verdade. O português é um pêssego. Eu disse, um pêssego, professor. Veja um pêssego. Rosadinho, macio, à superfície, mauzinho. O senhor espeta o dedo, espeta com força a parte dos dedos. É o que está a acontecer com a parte dos políticos e intelectuais, que partem os dedos todos porque não percebem que o nosso caroço é indestrutível. Essa é uma questão de cometer essa imprudência. Espero bem que os dedos do Passos Coelho e afins se partam ou se quebrem rapidamente. Quer dizer, vai-me controlando porque eu senão tiro uma cassete e meto outra e não está. Isto dá. É a vantagem destes temas que vocês escolhem. Dá para tudo. Dá para tudo.
Portanto, a questão da pós-globalização, também comentou outro grande erro, que é, ao asfixiar as culturas, como é que é dizer? Não quero empatar a palavra nacionais. Bom, as culturas nacionais, ao anulá-las e ao impor, que eu acho que foi catastrófica em muitos aspectos, uma cultura internacionalista. Vocês vejam, mesmo até da literatura. Eu discuti isso com o José Saramago. Os últimos dias do José Saramago, tanto isso é passado em Portugal como na Conchichina. Que é o que está a passar com quase toda a gente. Com aquele fã de serem traduzidos, serem divulgados lá fora. Acontece isso. Acontece que se cria um modelo internacionalista que não é universalista. Atenção. Isso é outra coisa. Aliás, os modelos universalistas porque são muito géneros, muito identitários. Que é o que tem acontecido a nível da cultura. Isso vai provocar reações, essas sim, às vezes, por sinal nacionalistas, que podem ser perigosas. Mas, curiosamente, por exemplo, em Portugal, e como reação a esta pós-globalização, temos o fado. Temos que nesta vaga internacionalista que se abateu sobre nós, há duas expressões. Uma é o cinema português, que é muito interessante. Por isso é que o governo deixou de subsidiar, porque está com medo dele. Né? Que seja económico, está com medo de certos descontrolos. Portanto, é o cinema português, que é profundamente português. Esse é muito novo que está a fazer, faz um cinema enraizadamente no mesmo nosso, e o fado, que é realmente património mundial e que tem uma popularidade, hoje como nunca teve, extraordinária. E isso não é gratuito que acontece, são afloramentos das necessidades que as pessoas têm de dignificar a sua maneira de ser, a sua diferença e a sua criatividade. Porque nós estamos a lidar com um povo que é altamente... Também há a filosofia portuguesa. Eu já não queria ir por aí. Sempre houve, mas sempre foi muito mal vista, não é? Pelos bem-pensantes, lá está, pelos modelos internacionalistas que tiveram. Foi o que fizeram o Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva, na fase final da vida dele, ele não ligava nenhuma, era um teimoso, meu Deus, as duas cabeças que eu passava com ela. Não ligava nenhuma, mas o Agostinho da Silva começou a provocar muitos incómodos e muitas invejas nos bem-pensantes, nos papas do pensamento instituídos. E como esses papas não tinham bagagem, não tinham capacidade para ir discutir e rebater o Agostinho da Silva, fizeram o que é muito vulgar entre nós, que é ridicularizar. Entre nós, o processo de destruir pessoas pelo ridículo, é um processo que era uma máquina de zero. E foram ridicularizando. E a certa altura o Agostinho da Silva era apresentado como se fosse um macaquinho da aldeia, como se fosse uma caquinha do jardim zoológico, esse tipo de coisas. O Agostinho da Silva não ligava nenhuma a isso, divertia-se, etc. Mas tentaram fazer isso. Eles tentam muito bem fazer isso. Como fizeram com a filosofia portuguesa, com as coisas que são realmente visceralmente identitárias nossas, esses que pugnam pelo tal modelo internacionalista, tentam é um pouco que está a acontecer, também não é nada de novo, também não vale a pena simplificar, é de perder o sono por causa dessas coisas. Temos que as contornar. Ora, muito bem, eu Fernando. acho que pedimos. Debate agora, depois o Fernando irá retomar a palavra. Mas, entretanto, eu passo a palavra, portanto, à Sofia e à Margarida Agostinho, que serão também convidadas para este mesmo debate, com este tema tão amplo. Eu posso ver daqui. Obrigado. Bom dia, uma boa tarde. Pronto, a nossa presença aqui penso que é já um bocadinho sintomática. Eu não faço ideia do que é globalização, imagino que quando me convidaram, e a minha Margarida não seria com certeza para vir debitar uma teoria complexa sobre a globalização. Tenho a minha sensação experiencial de que isso seja como todos nós teremos. Mas penso que uma não hierarquia entre o pensamento académico e o pensamento experiencial pode vir já a ser um indício de outras formas de viver junto que estão
a aparecer por entre as relvas, por entre os rizomas. Uma das coisas que me parece que poderia ter algum interesse nesta... Pronto, daquilo que nós podemos trazer aqui, e cada um de nós fala por si, como é evidente, é que quando, por acaso, convidaram a Sofia, e a Sofia perguntou: Margarida, vamos? Exatamente porque uma das práticas que nós, ginasticamos cada dia é o mais que um. Isso também não há uma teoria feita sobre isso, mas o um não existe sozinho. E eu nunca viria aqui em representação de uma Sofia Leopardo qualquer que aparece no Google, whatever, ou que faz parte de uma estrutura de investigação artística, ou imagino que a maior parte de vós nem faça ideia quem é essa rapariga. Portanto, esse estar aqui nunca seria em representação de uma ideia ou de um conceito. É mesmo o pulsar de estar aqui. E o estar aqui não acontece sozinho, a meu ver. Penso que o estarmos aqui em conjunto, neste momento, neste ajuntamento provisório, a maior parte de vocês devem se conhecer uns aos outros, mas eu conheço muito poucas caras que aqui estão, se calhar também não se conhecem. Mas penso que isso tem uma reverberação que é curiosa e que é única. E que só vai acontecer enquanto a gente estiver aqui. Quando estivermos noutro lugar, outra coisa acontecerá. Eu participei ativamente, de muitos dos movimentos de ajuntamentos de Dormir no Rossio e também visitei o 15M em Madrid. Na minha forma de ver, para praticar o que é este mundo pós-globalização, é preciso praticar o que é este mundo pós-globalização fisicamente, ativamente. Sair um bocadinho de pontos fixos, de ideias dadas, de o que é que se deveria deitar abaixo, o que é que se deveria construir. Continuo a ouvir coisas que me parecem complicadas ou que eu não consigo de forma nenhuma ver, que são ideias sobre acumulação. Por exemplo, eu não consigo perceber fisicamente, na minha dança, o que é que seja a produtividade. Não consigo entender como é que continuamos a pensar em mais, em acumulação, em mais e mais de algo. Não é isso que eu estou a ver. Aliás, uma das experiências de ajuntamentos entre indivíduos, entidades, que não se conhecem, que não partilham, não partem do mesmo princípio, é outra coisa. Partimos todos de um consenso, partimos todos do mesmo princípio? Pois não. Porque qual princípio? Em relação a quê? De onde é que cada um vem? O que é que cada um trabalhou em si próprio para poder fazer esse zoom out, que me parece que a globalização também provocou? É um zoom out tão zoom outado que já não se consegue ver as linhas de movimento que o compuseram ou que até estão na origem de um desejo de haver uma globalização. Quer dizer, nem se consegue já ouvir onde é que isso estava, só se vê uma mancha informe, com uma urgência incrível de abstratizar ou de criar estatísticas, de criar corpos abstratos, movimentos abstratos, tão longe que vemos que já não se consegue ver de perto quando a coisa está toda a estalar por dentro, exatamente porque depois quando te aproximas só vês separação, não consegues ver o que é que alguma vez indiciou a vontade de haver uma globalização. Mas pronto, na experiência de estar junto desses movimentos, de compor também esses movimentos, e mais uma vez não estou aqui em representação desses movimentos, estou a partilhar a minha experiência. Uma das coisas curiosas que eu gostava também de trazer aqui para esta sopa de conversa é quando nós estamos lado a lado, conversando, estamos no Rossio, por exemplo, lado a lado, conversando sobre o que é que está a acontecer, o que é isto, já ultrapassando as histórias todas, das crises, das derrocadas, das mudanças de paradigma, estar ali fisicamente, lado a lado e pensando, algo está a acontecer, mas não seja, eu ontem não estava aqui, a teu lado eu não sei quem tu és. Eu não sei se és doutor, se és costureira, se trabalhas no call center, se és bailarino. Estás aqui, lado a lado, e o que é que te move? Quais são as questões que tu trazes? O que é que te inquieta e por aí fora? E quando estamos assim, numa proximidade, parece que há uma fertilidade de crescimento de discurso que se vai perdendo à medida que as coisas começam a, entre aspas, organizar-se.
Porque eventualmente, e nós no SEM praticamos muito o que chamamos de não saber, e suspender ou alargar o tempo de organização, tipo, pá, não organize já, não organize já, não organize já. Abrir um hiato muito mais amplo do que aquilo que a gente está habituado a ginasticar entre a detecção de um desassossego e a resolução do problema, portanto é mesmo não resolvas, porque a gente não sabe resolver senão utilizando as formas que praticámos durante anos e anos e anos e anos. De maneira que tu vês um ajuntamento lado a lado com várias pessoas, depois o ajuntamento fica maior. Isto foi uma coisa que eu falei naquela conversa que o António também lá estava, e que eu gostava de ouvir como é que isso ressoa nas pessoas que aqui estão. Porque me desassossego inquietantemente. Se somos mais, já há um megafone, porque senão não se ouve, não é? Eu aqui posso levantar, vejo toda a gente, mais ou menos toda a gente me vê. Se somos mais, há um megafone, se somos ainda mais, há um microfone e colunas, e pronto. E entra o zoom out. Entra o zoom out e já está. Aqueles deste lado são os que estão em representação das artes. Os que estão lá mais ao fundo são os que estão em representação da investigação científica, os que estão mais aqui são os que estão em representação de movimentos de cidadãos comuns ou de indivíduos, estás a ver? Mas estamos todos em representação, as pessoas já não estão elas próprias a questionar o que é que eles estão a fazer enquanto seres vivos pulsantes. Eu penso que também estamos muito armadilhados na ideia de utilidade. A gente sabe lá. As coisas têm que ser úteis, têm que provocar respostas, nós temos que saber identificar as respostas provocáveis. Eu acho um bocado complicado tu identificares o que está a acontecer, se o que está a acontecer nunca tinha acontecido, que já aconteceu ainda por cima, ou por outra, senão não estaria a acontecer agora. Portanto, não há nada de novo, como nós sentimos, não há nada de novo que esteja a acontecer que não esteja indiciado ao longo da existência das formas de vida, das pedras, das árvores, das girafas, dos homens. Nós sabemos isso todos muito bem, basta olhar uns para os outros, toda a gente já viu isso. Neste momento, parece que é um momento em que se pode, eventualmente, pelo menos, voltar a remexer as terras. E pensar, cara, onde é que tu paraste aí? Onde é que tu já fixaste este fica aqui, este fica aqui, este fica aqui? Não sei se pudesses... Sim, eu achei curioso o convite da Sofia, exatamente porque da dinâmica de trabalharmos as duas já há alguns anos no SEM, no Centro de Investigação Artística, baseado nos estudos do corpo, seja lá o que isso também for. Há muito... não sei se quando nos estão a ouvir a falar, e eu digo-nos, a Sofia falou agora, estou a falar eu, mas é exatamente esta prática do acordo, no sentido de quando ela está a falar, eu também estou a falar, quando eu estou a falar, ela também está a falar. Portanto, é mesmo sobre o espaço entre, sobre como é que nós, de facto, treinamos esta coisa, de quando uma pessoa fala, não estamos todos só a treinar as linhas do ouvido, ou portanto, de abrirmos um espaço em nós para acolher aquela informação, mas exatamente estamos também falando, estamos também argumentando connosco próprios, com a pessoa que está a dizer, esta coisa de salvarmos até da nossa própria representação. Eu acho que nós nos representamos sempre a representar-nos, nem que seja porque estamos a todo lado de cá, portanto sou a pessoa que fala, ou a todo lado de lá sou a pessoa que ouve, ou sou filho, ou sou não sei o quê, quer dizer, estamos sempre compartimentados a ver de onde é que aquilo que nós temos para dizer sai de que gaveta. E de facto este treino, que eu sinto que é um treino de corpo, para mim é um treino de corpo, de matéria, de conseguir ativar, desborratar as fronteiras dessas gavetas para começarmos a falar sobre as coisas. Também uma coisa muito curiosa da nossa dinâmica é que normalmente a Sofia fala primeiro e eu falo depois. Eu falo imenso e tu falas. Não quer dizer que seja uma regra, mas tem muito, e também tem muito feito refletir sobre os tempos em que nós reagimos. Há um bocado o Fernando a falar sobre a forma como os portugueses, quando reagem, demoram muito tempo a reagir, mas depois, quando engrana, eu acho que realmente
fascina-me os tempos de resposta de cada um. E muitas vezes nós somos partimos de princípios errados porque não temos nada a dizer logo, então se calhar não temos nada a dizer sobre. E realmente acho que há pessoas que têm um tempo muito largo até apanharem-se no lugar em que têm alguma coisa a dizer sobre as coisas, outros abrem logo e depois também ficam à espera de ver o feedback daquilo que tiveram que disseram. E realmente considerar que não é porque umas pessoas falam logo, não é porque eu não sei, este acompanhar de nós próprios, que é exatamente uma coisa de corpo também, do mesmo tal lugar onde a gente vai esbatendo as tais gavetinhas onde nos representamos, onde muitas vezes também representamos que eu sou uma pessoa mais falada, uma pessoa que fala mal, uma pessoa que acha muitas coisas sobre as coisas, ou uma pessoa que não acha muitas coisas sobre as coisas. Vamos conseguindo este apurar de estar juntos, este apurar de termos coisas para dizer e não tanto olhar as linhas já traçadas sobre apoio de conteúdos, eventualmente extraio daí algumas coisas que sejam pertinentes de devolver. Nos ensino muito na escola, em conversas baseadas nos conteúdos, exatamente. E eu sinto que se calhar o discurso agora é um bocadinho mais outro. São despedidas outras, são-nos solicitadas outras ferramentas para estar junto do que basear as coisas só em conteúdos. Muito obrigado, Sofia e Margarida, por este contributo também para este nosso debate. E abro então a participação para a assistência. O tema, por mais vago e amplo que seja, é esse: desígnios para o mundo pós-globalização. Temos aqui pessoas que, até por escrito, já refletiram sobre este assunto. Miguel Real, Vita para das notas? Não tenho, para dizer alguma coisa. Eu gostei imenso, Fernando, peço imensa desculpa por começar por eles, mas é acabar de falar, então, portanto, nunca tinha visto um discurso pós-moderno tão bem estruturado como o vosso. É absolutamente fragmentário. E nesse sentido é absolutamente não pós-globalização, mas pós-moderno. Por outro lado, a vivência de que falaram, a questão do corpo, a questão da impossibilidade de representação, a questão da impossibilidade de movimentos, a questão de, em última análise, numa linguagem outra, da ausência de sujeito à história. Nunca sabemos, pensamos que a história vai para a esquerda. Pelo menos, pressuposto foi o que tu disseste. Mas eu também só vou perceber o que eu disse quando tu falaste. É isso que eu estava a dizer. A ideia que eu fiquei foi a história é absolutamente vivencial, existencial, quase instintual. Portanto, é o fazer-se, mas quando se teoriza esse fazer, ou talvez mais corretamente, quando se institucionaliza esse fazer-se, quem o fez foi traído. Não. Tanto quando aparece já a representação da representação, quando já não há a distância da resposta do corpo espontânea, mas Compete-me apresentar o livro de Euclides Cavaco, Terras da Nossa Terra, e fazer algumas referências muito breves, porque a tarde já vai longa, e, enfim, foram debatidos aqui assuntos importantes, mas também já suscitam muita reflexão, e se calhar, embora eu não tenha feito nenhuma intervenção, eu penso que posso só, numa pequena ideia, partilhar convosco que a leitura de Alberto Queiro é capaz de ajudar muito a contribuir para, eu não digo serenar os nossos ânimos, mas tentar encontrar alguma saída mais natural para a ordem das coisas, não é? Digo eu. Bom, Euclides Cavaco nasceu em Seixo de Mira,
mas acabou por se radicar depois no Canadá, não é? Em 1970. Ver-se a dizer que, um pouco antes deste livro, ou então que acaba por vir escoar neste livro, o fado, não digo desde sempre, pelo menos uma grande parte da sua obra, foi surgindo sempre, foi estando presente como uma inspiração maior, não é? Compôs também para fadistas, não é? Para canções, não é? Digamos assim. Além disso, também membro de várias associações, inclusive é membro do Conselho Consultivo do Movimento Internacional Lusófono. Tem, como é óbvio hoje em dia, uma página na internet, aliás muito fácil de memorizar, www.euclidescavaco.com, não é? Enfim, um pouco mais, eu penso que em termos de biográficos, poder-se dizer muitos mais aspectos, quer dizer, nomeadamente algumas menções, algumas atribuições honoríficas que lhe foram sendo atribuídas, mas penso que seria, talvez possa, caso surja em contexto, depois referir uma ou outra, mas eu gostaria de avançar de imediato para o livro, que é o que nos traz aqui. Portanto, que é um livro, como já referi o título, Terras da Nossa Terra, é um título que se prende bastante com a Portugalidade, portanto, surge contextualizado nesta tarde, e em especial com toda a ideologia que se relaciona com o movimento internacional lusófono. É um livro bastante extenso, quer dizer, não digo que seja anormal, mas nos últimos tempos têm-se publicado livros, enfim, com uma dimensão enfim, que não ultrapassa as 100 páginas, mas é sempre louvar quando um autor consegue reunir um número de páginas que se aproxima de outros, dentro do género literário, de outros tipos de escrita, não é? Portanto, tem 165 páginas. O livro é, na verdade, um roteiro poético, turístico, histórico, etnográfico e cultural por terras da nossa terra, Portugal, onde Euclides Cavaco faz uma panorâmica geral desses lugares, procura cantá-los numa forma poética que não, enfim, que respeita bastante a rima, procura métrica. Sim, enfim, há uma preocupação com a métrica, fui reparando, pela mancha gráfica do poema. Enfim, acaba por ser também, portanto, é um livro que proporciona, assim, uma visita bastante recheada de imagens poéticas, passagens por aldeias, por vilas e cidades, portanto, deste nosso país, e conferindo um sentido e uma relevância a muitas tradições e lendas, portanto, aproxima-se muito da índole popular, usos e costumes, valores sociais, monumentos, maravilhas pouco divulgadas do património cultural e cultural do nosso país, mas também dedicando, no que diz respeito a uma questão mais humana, não é? Atenção a alguns acontecimentos e atitudes populativas, históricas sobretudo, não é? Sim, realçando então a importância desses traços. São mais de 100 os locais que Euclides Cavaco procura poetizar. É um périplo, portanto, de vários locais. Tinha pensado em ler alguns poemas, mas como é longa a tarde, eu remeto essa responsabilidade para duas instâncias. A instância da mesa, que não sei se me permite,
ou até se calhar o próprio autor poderá, depois de algumas palavras, poderá ler poemas, enfim, que até podem ser a pedido. Quer dizer, posso referir que há, desde Vila Real, Trás-os-Montes e Altor, por sinal da minha região, posso ler, se me for solicitado depois um poema, pelo menos, a outros locais, enfim, e que termina justamente o livro, que não está dividido em secções regionais, nem em secções de temáticas do livro. Portanto, ele todo vai sendo um só percorrer, mas termina com o poema Canto a Portugal. Portanto, será talvez uma espécie, em termos cronísticos, um abraço do início até ao fim, portanto, Canto a Portugal. E neste sentido, o meu papel de motivação e de apresentação muito simples e subliminar fica por aqui por enquanto. Obrigado, António. Euclides Cavaco, o autor, por favor. Ora, boa tarde, meus amigos, muitas caras que estão aqui, alguns que eu conheço, outros definitivamente não. É um privilégio para mim estar aqui hoje convosco, nesta tarde, 16 de julho. Honra-me, naturalmente, ser membro consultivo do Movimento Internacional Lusófono e o Renato ter aceitado a minha proposta de vir hoje aqui apresentar-vos este pedaço de Portugal que lá longe, pois eu vivo na diáspora há 42 anos, mas continuo a manter uma ligação muito estreita, muito perto desta minha pátria que é Portugal. Muito embora viva num país de acolhimento que respeito na sua dimensão maior, não deixo contudo de me ligar a esta pátria e aqui vir todos os anos, não só alimentar noites de fado, não só escrever para os fadistas, mas vir sobretudo partilhar com os meus compatriotas que aqui estão, com os meus amigos, e isto representa já hoje a 16ª apresentação deste livro em Portugal, desde que cheguei há cerca de um mês. Portanto, tem sido um caminhar por este Portugal para poder partilhar, de facto, aquilo que eu faço, que eu sei fazer, e dar um testemunho do meu portugalismo, da minha Portugalidade. Há muita gente, hoje ouvi aqui falar, há muita gente que provavelmente não se apercebe, vivendo cá, não se apercebe das belezas, da maravilha que é esta terra à beira-mar plantada. E isto é uma realidade, meus amigos. Só quando alguém, e ouvimos agora falar num heterónimo de Fernando Pessoa, que passou além da fronteira, outros que passaram além fronteiras, que sentiram na alma, no peito, o pulsar da sua pátria, que é Portugal. Isso aconteceu comigo, continua a acontecer, e os 42 anos que me separam fisicamente desta terra não minimizaram em nada o meu sentir de Portugalidade e o meu ser português. Por isso, acho que todos os anos venho trazer um pouco daquilo que sinto, partilhar mais uma vez com aqueles, com o fado, que ainda esta noite irei partilhar aqui com alguns fadistas um pouco dos meus trabalhos e, naturalmente, deixar também carregar comigo, levar de novo na bagagem aquele calor humano que nós, como que um carregar de baterias, para levar comigo de novo e lá longe, partilhar também com os meus compatriotas, já que sou também homem da rádio, já que fui homem da comunicação social há mais de 40 anos, partilhar com ele também as experiências que aqui vou colhendo ao longo dos dias, ao longo das semanas que aqui passo em Portugal. Eu, mais uma vez, obrigado ao Renato por me ter acolhido aqui.
Tenho um prazer enorme de ser membro consultivo dele e acho que é muito bom que os portugueses lá fora, esta globalização de que falaram hoje e de que o MIL é talvez um pioneiro, acho que está a ser pioneiro deste movimento, é extraordinário, porque isto vem ao encontro, certamente, daquilo que muitos portugueses lá fora, e aqui falo lá fora, que estão dentro também, essa diáspora portuguesa, que muita gente nem sequer se apercebe que 1/3 dos portugueses, aproximadamente 5 milhões de portugueses, passaram a fronteira, vivem hoje na diáspora e compõem esse núcleo enorme que é 1/3 dos portugueses que vivem lá fora. E é precisamente esse sentir pátrio, essa forma de sentir a pátria, não só sentir a pátria, mas sentir as suas raízes lá fora, isso continua a existir. Isso continua todos os dias da vida daqueles que partem e queiram, eles ou não, a sua ambição, o seu desejo maior é voltar a abraçar os seus amigos, a sua família, a sua terra que vemos ser, que é este bonito torrão à beira-mar plantado, que se chama Portugal. Muito obrigado. Quero que diga agora alguns poemas ou depois, Renato? Então talvez um poema para terminar a sessão. Sim. Então, se alguém quiser adquirir os livros, a minha mulher está aqui e ela certamente terá muito prazer. Eu gostaria de vos dizer apenas um poema. Eu tenho dito muito mais nas apresentações que tenho feito ao longo destes dias que tenho estado em Portugal a apresentar o livro. Devo dizer que o livro não é o primeiro, nem será o último, se Deus quiser. As pessoas que tenham interesse em saber um pouco sobre a diáspora, sobre o meu trabalho, sobre a minha obra, poderão fazê-lo. Eu tenho aqui alguns cartões para aqueles que o queiram fazer, ou poderão consultar a minha página na internet, que é muito simples, ecosdapoesia.com ou euclidescavaco.com. Aí provavelmente ficarão um pouco mais de perto de quem eu sou, daquilo que eu fiz ao longo de 40 e tal anos no estrangeiro, disseminando a palavra, disseminando a cultura e sobretudo a língua portuguesa. Então este tema que tem por título Canto a Portugal. Eu canto Portugal onde a alvorada rompe primeiro os céus no Oriente, onde chega mais cedo a madrugada e ilumina as manhãs da minha gente. Eu canto Portugal onde as flores exalam mais perfume e são mais belas. Pátria de 1000 heróis descobridores que cruzaram os mares nas caravelas. Eu canto Portugal que ao mundo deu novos mundos com a sua majestade. Eu canto Portugal onde nasceu o fado e essa palavra saudade. Eu canto Portugal e a beleza das terras que em livro consolido, que adornam esta pátria portuguesa, onde tanto me orgulho ter nascido. Muito obrigado pelos vídeos. Eu só queria, se for possível, porque estou em Lisboa e isto é terras da nossa terra, e em cada terra por onde tenho passado, não só tenho repetido, aliás, acho que como homenagem, como tributo à nossa Lisboa, onde cresci também, eu gostaria de dedicar este poema e, naturalmente, dedicá-lo também a todos vós. Alguns não serão de Lisboa, mas vivamos aqui. E acho que é muito saboroso nós darmos este prazer à nossa cidade, à nossa Lisboa, que merece tudo aquilo que nós possamos fazer por ela. Portanto, para todos vós, Lisboa, a cidade mais cantada do mundo. Oh Lisboa, minha musa, à beira-mar, à beira-rio plantada, és a cidade mais lusa
desta pátria, minha amada. Tu és verso e és poema, cidade que nos ufana, há 8 séculos suprema como gesta lusitana. Inspiração de poetas, és tema de 1000 canções, tuas ninfas prediletas já inspiraram Camões. Ostentas reino lendário, onde a saudade é reinado. No teu trono relicário vive um rei chamado Fado. E o que mais alto ressoa no país das 5 quinas é ver que a nossa Lisboa também tem 7 colinas. Ó Lisboa da saudade, nestes versos exaltada, pelos teus atos, cidade, és do mundo a mais cantada. Vamos então dar por fim os trabalhos desta tarde. Anuncio em primeira mão que no dia 13 de julho, sexta-feira, às 6h30 da tarde, iremos aqui apresentar um outro livro de autoria de João da Paixão Marta, que se intitula Timor Loroçai, um povo que ousou sonhar. É de um autor português que viveu em Timor-Leste durante alguns anos e que estará cá para apresentar esta sua obra. Portanto, fica o convite. Queria também pedir aos presentes, aos membros do MIL que participaram na Assembleia Geral, que assinem a ficha de presenças e que a assinem com a letra legível. Muitas vezes é difícil identificar as assinaturas e pronto, resta-me agradecer a vossa participação, a vossa presença, ao Euclides Cavaco pela apresentação da sua obra, aos oradores deste debate. Eu concordo com o António Pedro Lourdes, acho que foi uma síntese inesperada, mas que resultou bem. Aliás, penso que os vários debates, de diferentes modos, levaram de facto a sínteses interessantes. Enfim, nós também não nos propunhamos fazer nenhuma revolução, pelo menos no imediato. Procurámos estimular debates, o futuro desta plataforma, outra democracia, enfim, o próprio futuro o dirá, mas pelo menos, enfim, temos que continuar neste registro depois no próximo ano. Agora depois das férias, enfim, agora aproximam-se os meses de julho e agosto, mas certamente depois em setembro e outubro iremos ter outras atividades e antecipo, agora mesmo para terminar, muito em breve vamos anunciar publicamente o primeiro Congresso da Cidadania Lusófona, que tem por título geral a afirmação da sociedade civil, coordenado pelo MIL, que se vai realizar nos dias 2 e 3 de abril de 2013, no Museu de Geografia de Lisboa. Com este congresso pretendemos promover o conceito de cidadania lusófona, fazendo o diagnóstico sobre o estado da sociedade civil em todos os países e regiões do espaço lusófono e, para além disso, pretendemos, com este congresso, promover a criação de uma plataforma de associações lusófonas que congregue associações da sociedade civil de todo o espaço lusófono. Uma vez mais, não circunscrevendo aos países da CPLP, mas incorporando neste espaço lusófono regiões como a Galiza, Macau, e incorporando também a diáspora nesta comunidade lusófona. Portanto, fica desde já esta alerta para a mobilização de todos vós. Todos nós temos contactos por esse espaço lusófono. É importante agir e pensar em rede e, portanto, congregar estas associações espalhadas por todo o espaço da lusofonia para este primeiro congresso que, muito em breve, como eu disse, será anunciado publicamente. Obrigado. Sim, muito em breve.